Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso trabalho é sobre genética e agressividade de abelhas. Nós iremos falar um pouco sobre a espécie, o histórico dela, como ela foi introduzida aqui no Brasil, sua importância, questão dos acidentes envolvendo os enxameamentos, o que seria, como prevenir, né, esses acidentes, a questão da agressividade e ao que ela está associada, a produtividade de mel e própolis, o que seriam e sua importância, e também a questão do melhoramento genético, e acredito que seja isso, basicamente. Iniciando com informações sobre a abelha, a espécie Apis mellifera vai ser o foco do nosso trabalho. Ela é um híbrido das abelhas europeias Apis mellifera mellifera, Apis mellifera linguistica, Apis mellifera caucásica e Apis mellifera carnica, que no geral apresentam baixa defensividade e também baixa produtividade de mel, com a abelha africana Apis mellifera scutellata, que nesse caso apresenta ótimos índices de produtividade de mel e alta adaptabilidade ao clima e defensividade. A espécie Apis mellifera apresenta algumas características como eficiência na polinização de inúmeras culturas, bons índices de produção de mel, resistência a doenças, grande adaptação a ambientes inóspitos, alta defensividade e maior liberação de apitoxina durante a ferroada. Sobre o habitat, ele é bastante diversificado e pode incluir savana, florestas tropicais, deserto, regiões litorâneas e montanhosas. Essa grande variedade do clima e da vegetação deu origem a diversas subespécies ou raças de abelhas, que cada uma possui diferentes características e adaptações às diversas condições que habitam. Entrando no quesito histórico e como essa espécie surgiu, é importante frisar para vocês que até março de 1839, aqui no nosso país só existiam as abelhas sem ferrão. As com ferrão foram introduzidas só a partir dessa data pelo padre Antônio Carneiro e elas eram oriundas da Europa. Sobre as espécies europeias que eu comentei agora na introdução, acredita-se que a Apis mellifera mellifera foi introduzida em 1845 por imigrantes alemães no sul do Brasil e a Apis mellifera linguistica, que é originária da Itália, entre 1870 e 1880 no sul e na Bahia. As duas espécies eram consideradas mansas e facilmente manejáveis. Em 1956, houve a introdução da abelha africana Apis mellifera scutellata no nosso país. O objetivo era de melhoramento genético a partir de possíveis cruzamentos com as já existentes abelhas europeias, e era almejado uma abelha que fosse mais produtiva, característica das abelhas africanas, e com comportamento considerado dócil, como as europeias. Só que a abelha africana ela tinha um comportamento diferenciado, entre aspas, das europeias e não tinha muito conhecimento sobre seu manejo pelos apicultores brasileiros. Então, acidentalmente, aconteceu de algumas rainhas de colmeias africanas serem liberadas no ambiente e aí ocorreram cruzamentos naturais com os zangões europeus. E isso originou uma abelha mestiça, denominada africanizada, que é a Apis mellifera. Esse processo tornou necessária uma adaptação ao manejo. A comunicação de todas as abelhas no geral é realizada por meio de sons, tato, danças e substâncias químicas. Essas afetam diretamente o comportamento de defesa, são realizadas por meio de substâncias próprias do indivíduo, denominadas feromônios. Após eles serem liberados externamente, é produzido um efeito ou resposta que vai levar os indivíduos da colmeia a uma reação. Os dois feromônios que são mais utilizados são o de alarme, que é liberado quando a abelha se sente ameaçada ou ferrou o inimigo, ou o que marca o inimigo e estimula o ataque dos demais indivíduos da colônia. Por isso que elas sempre atacam juntas durante um enxame. Eu acredito que, felizmente, todos nós tenhamos pelo menos um conhecimento básico sobre a importância das abelhas e são relacionados principalmente à manutenção da vida no planeta. Esse processo ocorre quando elas vão procurar alimento nas flores, aí o corpo fica coberto de pólen e aí quando elas vão voando, se locomovendo, acaba espalhando pólen e isso facilita na reprodução de várias plantas.
Como curiosidade para vocês, as abelhas sem ferrão chegam a polinizar cerca de 40 até 90% das árvores nativas, e o restante ocorre por abelhas solitárias, por borboletas, mamíferos, besouros, morcegos, água e vento. A sua importância é conhecida desde a antiguidade, em que os maias buscavam melhor produção de mel a partir de sua manipulação, e os egípcios, gregos e indianos usavam o mel na cicatrização de feridas. Também temos a apicultura, que apresenta grande retorno ao capital e é uma das poucas atividades agropecuárias que atende os três requisitos de sustentabilidade, que seriam a economia, a sociedade e a ecologia. Isso é realizado a partir do fornecimento de renda, principalmente para os ruralistas, que sustentam suas famílias através dessa produção de mel e cera. E também há a questão da preservação da flora nativa e aumento da produtividade das plantas relacionadas à polinização que eu expliquei. O mel também apresenta algumas propriedades fitoterápicas como anti-inflamatório, antimicrobiano, analgésico, antialérgico e sedativo. Pode ser utilizado no tratamento de infecções gastrointestinais, facilita a cicatrização de feridas e queimaduras ao reduzir rapidamente essas infecções, dores e odores, atuando de uma forma como uma barreira viscosa, ao impedir a entrada de substâncias e a perda de fluido para o meio externo, como o expectorante, que é uma substância que facilita a saída de secreções por via respiratória, e até mesmo o tratamento de câncer ao inibir a proliferação de células que causam carcinomas. Só aqui nesse último, as pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas, então são necessários mais testes para comprovar. E assim o mel vai poder servir futuramente como auxílio no tratamento dessas patologias. Concluindo essa parte da importância e finalizando a minha parte da apresentação, é necessário frisar que elas estão entrando num rápido processo de desaparecimento, que é principalmente causado por influências humanas, como o desmatamento, o uso desenfreado de agrotóxicos e queimadas. A extinção total das abelhas, além de causar perdas econômicas relacionadas ao que eu já comentei, também prejudicaria a produção de biocombustíveis, que esse é muito legal, eu não sabia, mas o desenvolvimento de alguns, como canola e óleo de palma, dependem desses insetos polinizadores. Também prejudicaria a produção de fibras naturais, medicamentos e cosméticos, e principalmente a perda da biodiversidade, que causaria impactos nas populações de diversas espécies de plantas, assim como o número de animais que se alimentam dessas plantas. Isso inclui de forma direta e indireta o homem, e uma das formas de minimizar esse problema, esse desaparecimento acelerado, seria a partir da educação ambiental, que é um processo pelo qual o indivíduo constrói valores sociais, conhecimentos, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente de forma coletiva. E isso está obviamente relacionado à nossa profissão como futuros biólogos, independente da escolha de licenciatura ou bacharelado, que é o de compartilhar o conhecimento e também relacionado à questão de preservação ambiental. E eu concluo minha parte aqui, e é isso. A apitoxina, ou veneno das abelhas, é um complexo de substâncias que possuem atividades tóxicas. São produzidos e armazenados nos ferrões das abelhas e são compostos basicamente de água, enzimas e outros peptídeos, que atuam na infecção dos tecidos conjuntivos, causando respostas alérgicas e inflamatórias. Sintomas apresentados por pessoas picadas por abelhas incluem hipersensibilidade, hemorragias, inflamação das vias aéreas e até mesmo choques de anafilaxia, o que pode levar a óbito. Existem também tratamentos que utilizam-se de anticorpos produzidos contra o veneno das abelhas, o chamado soro antiapídico. Apesar da letalidade em determinadas situações, quando o veneno é administrado de forma controlada, pode ser usado como um medicamento potente, já que os compostos atuam no organismo estimulando a pressão arterial e a resistência vascular. Também é válido lembrar também que algumas pessoas podem ter alergias graves. Então a administração medicinal da apitoxina não é recomendada de forma repetitiva. Acidentes envolvendo abelhas podem acontecer com humanos e também com animais, tanto em ambientes rurais como urbanos. Isso se deve principalmente ao desconhecimento das formas corretas do manejo e também da ignorância da presença das abelhas. São decorrentes do contato direto, causando uma perturbação no estado
normal das abelhas. O comportamento defensivo está relacionado ao desencadeamento de uma reação de defesa em massa, com a liberação de feromônio contido nas mandíbulas e do ferrão, como citado na parte da comunicação. Essas respostas de defesa podem ser minimizadas com o uso de roupas especiais de proteção e equipamentos que conferem mais segurança às pessoas, sendo assim essenciais para qualquer pessoa que deseje trabalhar com ou manipular as abelhas. A fumaça advinda dos chamados fumigadores ou foles é gerada através da combustão de restos vegetais bem secos, como palha, madeira bruta ou até mesmo galhos e folhas secas. A fumaça aplicada deve ser branca e fria, moderadamente e suavemente direcionada para o local onde as abelhas estão instaladas. O excesso acaba provocando o efeito contrário ao desejado, irritando ainda mais as abelhas e as incitando ao ataque. Materiais utilizados também podem causar esses efeitos. A sua função principal é dificultar a comunicação química entre os insetos da colônia. A aplicação do fumegador simula uma situação de incêndio, fazendo com que as operárias encham o trato digestivo de mel, o que dificulta o ato de curvar o abdômen e, consequentemente, ferroar. Os EPIs, ou equipamentos de proteção individual, constituem um macacão ou jaleco, calça, botas e luvas. Todos devem ser de cores claras, visto que cores escuras influenciam negativamente no comportamento defensivo das abelhas, e a finalidade desses equipamentos é, obviamente, impedir o contato entre o ferrão das abelhas e partes do corpo das pessoas que as manipulam. Também devem ser completamente fechados, isolando o apicultor das abelhas e do ambiente que o circula. Assim sendo, o macacão deve cobrir todo o corpo, desde o calcanhar até o pescoço e o fim dos braços. O fim dos braços também devem ser rematados com elásticos para evitar que as abelhas entrem na roupa. Muitos macacões modernos também já incluem máscaras que permitem que o apicultor continue visualizando as abelhas. As luvas precisam ser finas o suficiente para que o apicultor não perca totalmente o tato, mas ao mesmo tempo têm que ser grossas o bastante para proteger o apicultor das ferroadas. Luvas de couro fino geralmente são as mais indicadas para esse tipo de atividade. As melhores botas são as de cano médio ou longo, de borracha, nada de tênis, já que as abelhas podem se enroscar nos cadarços e entrar pelas calças. As caixas de captura ou colmeias núcleo são utilizadas para abrigar e transportar abelhas de forma segura. Elas são como colmeias menores, possuindo apenas 5 ou 6 quadros. A esquematização de uma colmeia padronizada vai ser explicada mais adiante. As escovas, que podem ser de material natural ou sintético, são usadas para gentilmente remover as abelhas dos favos para o manuseio. Elas devem ser de material fino e suave, de modo a não machucar as abelhas enquanto as removem do favo. As facas e os garfos desoperculadores têm a mesma função, que é remover os opérculos ou as tampas de cera dos alvéolos dos favos de mel, assim possibilitando a remoção do mel de dentro dos favos. Elas operam através de aquecimento, seja ele através de água quente ou eletricidade, para derreter a cera e assim remover os opérculos. A tela excluidora de rainha, ou simplesmente tela excluidora por fim, é uma estrutura que permite a passagem apenas de abelhas operárias e impede e isola o acesso da rainha a outras áreas da colônia. Ela pode ser usada em operações de manuseio da rainha, da reprodução da rainha e também da população de abelhas dentro de uma colmeia, bem como ser utilizada no impedimento do enxameamento. Agora nós entramos numa parte que descreve o comportamento de enxameamento, que é a divisão reprodutiva da colônia de várias espécies de abelha, incluindo a Apis mellifera. Antes, porém, é bom nós deixarmos claro alguns termos. Começando por colmeia ou colônia. É uma sociedade de abelhas e também é usado para descrever o espaço em que elas vivem. O ninho das abelhas é uma seção da colmeia natural ou uma caixa da colmeia feita pelo homem, em que a rainha põe os ovos e as abelhas operárias cuidam das larvas em alvéolos ainda abertos. Geralmente em colmeias Langstroth, que são as colmeias americanas padronizadas, essa caixa é a mais inferior da colmeia. A melgueira é uma seção ou caixa da colmeia onde as operárias depositam mel. Algumas melgueiras também podem ser modificadas para a coleta de própolis e também de pólen de plantas coletadas. Numa colmeia Langstroth, as melgueiras são geralmente as caixas superiores e podem ser de tamanho inferior ao ninho. O alvado e o fundo são peças que se encontram na base da colmeia. Elas formam um piso e também uma pista de pouso e decolagem para as abelhas, com uma pequena entrada. Os quadros, também chamados de caixilhos, são as armações retangulares onde as operárias constroem os favos. Os quadros são feitos para serem retirados do ninho e da melgueira, e geralmente são as estruturas em que
os apicultores manuseiam as abelhas. Em uma colmeia Langstroth, normalmente existem de 9 a 10 quadros, tanto no ninho quanto nas melgueiras. Eles proporcionam uma moldura eficiente para que as abelhas ocupem o máximo de espaço dentro da colmeia de forma eficiente. Os favos são as estruturas feitas de cera secretada pelas abelhas operárias e são divididos em alvéolos, também chamados de células, que têm formato hexagonal. São os locais de postura de ovos, de cuidado das larvas pelas abelhas operárias e também os depósitos de mel e de pólen coletado. Quando uma larva atinge o tamanho de desenvolvimento grande o suficiente para entrar no estado de pupa, os alvéolos são fechados por opérculos, também chamados de tampas de cera, para que continuem se desenvolvendo num ambiente fechado. Isso também acontece quando um alvéolo é completamente preenchido de mel por uma abelha operária. As realeiras são alvéolos especiais, separados, com tamanho maior, que são construídos num eixo perpendicular aos outros alvéolos do favo, que é onde exclusivamente se desenvolvem as abelhas rainhas. As realeiras são facilmente distinguíveis dentro de uma colmeia pelo seu tamanho avantajado, formato e pela orientação em que se encontram no favo. E por fim, os enxames. Enxame é a palavra que descreve tanto o substantivo coletivo das abelhas, como também o comportamento natural de propagação da espécie, em que uma colônia se divide pela migração da rainha original com aproximadamente metade das operárias. Em alguns casos, esses enxames podem chegar a 20 mil indivíduos ou mais. Antes de ocorrer o enxameamento, quando uma colônia cresce a uma população suficientemente alta e tem reservas de mel suficientes para sobreviver à perda de metade dos trabalhadores, a rainha passa a pôr ovos nas realeiras e esses ovos então eclodirão em novas abelhas rainhas virgens, das quais apenas uma herdará a colônia, passando a matar as outras abelhas que saírem depois das realeiras. Os enxameamentos costumam acontecer no final da primavera ou no começo do verão. As abelhas africanizadas são as mais propensas a formar enxames, segundo Warwick Kerr em 1984, bem como passarem por um processo similar chamado de fuga, em que a colônia inteira simplesmente abandona a colmeia por conta de condições adversas. Mas então, como as abelhas decidem para onde migrar? Primeiramente, a rainha-mãe, que vai sair da colônia, junto com metade das suas abelhas operárias, se junta do lado de fora da colmeia, alguns metros distante, talvez em um ramo ou um galho de árvore ou outra planta, um pouco afastada. Esse chamado enxame de abelhas, então passa a enviar abelhas batedoras ou exploradoras para encontrar possíveis novos sítios de colonização. As apis mellifera costumam procurar o interior de troncos de árvores ou cavidades similares, com cerca de 35 litros de volume, que possuem uma pequena entrada inferior e que têm uma superfície interior áspera para incentivar o espalhamento de própolis pelas operárias. Geralmente, mais de um sítio é encontrado pelas batedoras. Elas então exploram e avaliam a qualidade dos locais e então retornam ao enxame. Elas então passam a performar a conhecida dança das abelhas, que indica a posição do local em que elas encontraram. Quanto mais excitada a dança de uma abelha, mais ela demonstra positividade para com o local. Outras abelhas então passam a visitar o local e então começa a tomada de decisão do enxame. Diferente do que se imaginava anteriormente, a decisão de para qual local o enxame irá migrar não é feita com consenso absoluto do enxame, mas sim, de acordo com Seeley e Vischer, através de uma espécie de quórum. O enxame só levantará voo se pelo menos 10 a 20 abelhas estiverem presentes no sítio. Esse é o número mínimo para a formação do quórum. E se esse for o sítio predominante entre as abelhas que estão dançando no enxame. Isso significa que se uma abelha batedora a princípio julgou mal um sítio, promovendo-o positivamente no enxame, outras abelhas posteriormente verificarão o local e então retornarão com um relatório negativo e passarão a não dançar em favor do sítio, ou então dançar pouco com menos excitação. Esse sítio então passará a ser menos visitado no futuro e por consequência será menos favorecido. No entanto, se as abelhas verificarem que o local é de fato adequado para a colônia, elas continuarão a promovê-lo no enxame e mais abelhas passarão a visitar o local, mostrando ao enxame que existe uma preferência entre as abelhas batedoras. Quando esse quórum, que aparenta ser um número fixo de cerca de 10 a 20 abelhas, é formado, as abelhas batedoras reconhecem que existe um bom local e começam a emitir sibilos que informam ao enxame que este se prepare para a migração. Sibilos são como zumbidos de alta frequência, então parecem assobios. Se, no entanto, outro sítio começar a se destacar nesse estágio, os sibilos param e os locais
são novamente avaliados. Se o quórum é formado, cerca de 80% das danças no enxame favorecem esse local, os sibilos vão continuar até que o enxame esteja preparado. Os sibilos só cessam, no entanto, depois desse estágio, se as condições meteorológicas forem desfavoráveis a voos longos que ponham a segurança e integridade do enxame e especialmente da rainha em jogo. Escolhido o novo local para a colônia, o enxame inteiro então levanta voo e pode viajar de cerca de 400 metros a mais de 1 quilômetro até o respectivo sítio, guiado pelas abelhas batedoras que voltaram do local. Esse método, quórum de tomada de decisão, segundo Seeley e Visscher, proporciona um equilíbrio entre a precisão do julgamento das abelhas batedoras quanto à qualidade do local e o tempo de tomada de decisão, que não pode ser muito extenso, já que um enxame sobrevive apenas com reservas de mel estocado em seus estômagos por apenas uns 2 ou 3 dias, e deve se mudar dentro desses 2 ou 3 dias ou morrerá de inanição. Em alguns casos, podem ocorrer enxameamentos secundários após esse, que contêm menos operárias, e essas são acompanhadas por uma rainha virgem. Enxames que formaram 2 quórums geralmente ficam divididos entre os 2 locais e podem correr o risco de se dividirem, perderem a rainha e ocorrer falha total no enxameamento. Por conta de algumas condições adversas, como estresse prolongado, frio ou calor intenso, seca e escassez de alimento, pode ocorrer o evento de fuga das abelhas, em que uma colônia inteira abandona uma colmeia em busca de um local mais favorável. A fuga da colônia é um problema para o apicultor, e embora o enxameamento reprodutivo possa ser utilizado a favor do apicultor, em vários casos ele resulta na perda da produtividade da colmeia pelo fato de metade das operárias terem deixado. Existem vários métodos ativos e passivos de impedir a fuga ou enxameamento de uma colônia, bem como de captura e reintrodução caso ocorra a fuga. A primeira dessas formas é aparar uma das asas da rainha. Desta forma, a rainha é simplesmente incapacitada de voar e, portanto, não será capaz de migrar com o enxame. O enxame ainda pode se formar, mas ele permanecerá nos arredores da colônia e pode ser facilmente capturado pelo apicultor. Outro método é manter o ninho produzindo mais larvas. Antes do enxameamento ocorrer, o ninho se torna um novo depósito de mel e a rainha para de pôr ovos, mantendo um menor peso para voar. Por remover alguns quadros do ninho e excluir os alvéolos preenchidos, mais espaço é liberado para manter a rainha e as cuidadoras ocupadas, pelo tempo que for preciso, até que o impulso de enxameamento tenha sido reprimido. Ainda outro método é o chamado checkerboarding. Por adicionar uma melgueira acima da original e então trocar metade dos quadros cheios de mel da primeira melgueira por metade dos quadros vazios da segunda, as abelhas operárias serão levadas a sentir que a colônia não tem reservas suficientes para sobreviver caso ocorra um enxameamento. E já que a sobrevivência da colônia original é mais importante do que as preparações para um enxameamento, as abelhas operárias continuarão trabalhando nesta colônia e não seguirão com o enxameamento. Outra forma de impedir o acontecimento do enxameamento é através do método de Marie. Ele consiste em sistematicamente eliminar as realeiras da colmeia, onde novas rainhas possam estar se desenvolvendo. Uma caixa-ninho nova substituirá a antiga na base da colmeia. A rainha deve ser encontrada no ninho antigo e então ser transferida para o ninho novo, junto com um dos quadros do ninho antigo que tenha apenas alvéolos fechados. Após isso, a caixa-ninho original, agora sem rainha, é posta no topo da colmeia, com uma grade excluidora de rainha entre ela e a caixa de baixo, no caso a melgueira. As abelhas forrageiras, ou campeiras, as que coletam néctar e pólen, que voltam à colmeia pela entrada do alvado, pensarão que a colônia passou por um enxameamento devido à ausência das abelhas cuidadoras. E as abelhas cuidadoras, por outro lado, que permanecem no ninho original, pensam que a colônia passou por um enxameamento por conta da ausência da rainha original. As abelhas cuidadoras preferem ficar próximas de quadros com alvéolos abertos, que requerem mais cuidados que os alvéolos fechados, e então passarão a produzir realeiras de emergência, que dentro de uma semana a 10 dias serão destruídas pelo apicultor, e assim o enxame verdadeiro pode ser evitado. As abelhas forrageiras que estavam no ninho original passarão a descer para as caixas inferiores com o tempo, o que facilita o processo de inspeção e remoção das realeiras, além de aumentar a população e produtividade da colmeia. Se o apicultor mantiver as realeiras, é possível criar uma nova rainha, que então pode ser transferida e começar uma nova colmeia no apiário.
Quanto à captura de enxames, seja esse enxame advindo de uma colmeia, através de fuga, enxameamento, ou mesmo um enxame feral de abelhas, pode ser utilizada uma forma sintética do feromônio Nasonov. O apicultor pode utilizar o feromônio Nasonov sintético para atrair o enxame para dentro de uma nova colmeia. Esse feromônio é naturalmente produzido pelo abdômen das operárias a fim de auxiliar suas companheiras a retornar à colmeia e também a encontrar fontes de alimento específicas. Uma dose alta desse feromônio dentro de uma colmeia pode então convencer as abelhas a entrarem e formarem uma colônia logo ali onde o apicultor deseja. Um enxame também pode ser facilmente capturado ativamente por pulverizar-se a água açucarada no enxame, o que torna as abelhas pesadas demais para voar, e então derrubar as abelhas em uma superfície, como uma lona ou um lençol, que esteja abaixo do cacho de enxame. As abelhas procurarão um local fechado e escuro para se recuperarem do atordoamento. E se houver uma caixa ou uma colmeia núcleo na lona ou lençol, todas deverão adentrar dentro de alguns minutos. Esse método, no entanto, só é efetivo durante o dia. No contexto de captura de enxames formados, utilizar fumigador ou fole não é recomendado, já que o seu uso causa o efeito oposto do desejado durante o enxameamento. Ele dispara os instintos de defesa das abelhas ao invés de amenizá-los. E visto que o enxameamento é um período em que as abelhas ficam mais vulneráveis aos elementos e a predadores, elas evoluíram para serem mais defensivas durante essa época. Como já foi dito, geralmente quando as pessoas reportam que foram atacadas por abelhas, usamos o termo agressividade. No entanto, devido aos estudos de comportamento animal, sabemos que é uma atribuição errônea, uma vez que agressividade é um termo designado para predadores, o que não se aplica às abelhas. O termo correto seria defensividade, já que a reação de ataque está atribuída a uma perturbação ou estresse sofrido pela colmeia. As abelhas africanizadas por si só já apresentam uma alta defensividade, o que pode resultar em problemas para a atividade apícola, uma vez que torna o manejo mais perigoso. O comportamento defensivo é muito importante para a proteção da colmeia, tanto das africanizadas como das europeias, ficando a cargo das operárias. O ataque defensivo ocorre por meio de estímulos como comportamentos agressivos pela movimentação, vibração no solo e cores que remetam perigo às abelhas. Durante a defesa, as operárias fazem uso do ferrão, que fica preso à vítima, junto às vísceras e à glândula de veneno, o que garante uma maior dosagem de aplicação e, consequentemente, maior defensividade. No entanto, a liberação do ferrão resulta na morte do inseto. As diferenças no comportamento defensivo, como também outras características biológicas, estão atreladas a fatores genéticos que apresentam um grau de agressividade variável, dependendo da raça, da espécie, do tipo de mestiçagem. No entanto, fatores externos, ou no caso ambientais, também influenciam. Fatores genéticos. As características genéticas podem influenciar no comportamento defensivo das abelhas, principalmente o fator hereditário, sendo a raça um fator genético de grande relevância, exercendo forte efeito sobre esse comportamento. As abelhas africanas Apis mellifera scutellata apresentam um comportamento defensivo reconhecidamente bastante elevado, sendo seu ataque bem diferente das europeias. A perseguição do inimigo das abelhas africanizadas pode chegar a mais de 700 metros, enquanto que as europeias desistem em torno de 50 metros. Ainda em distinção da abelha europeia e africanizada, estas levam aproximadamente 3 e 28 minutos, respectivamente, para se acalmarem. Fatores ambientais. O comportamento defensivo das abelhas é influenciado por inúmeros fatores, dentre eles as condições ambientais, como temperatura, umidade e pressão atmosférica. Outro aspecto é a disputa por alimento. Abelhas de diferentes colmeias disputam a fonte de alimento até que uma domine o alimentador. No período matutino, as temperaturas são mais amenas e as abelhas se encontram menos sujeitas a estresse ambiental. Elas ainda saem para campo neste horário, consequentemente menos agressivas, pela menor quantidade de abelhas presentes na colônia. Já em relação ao horário vespertino, onde geralmente são registradas médias mais elevadas de temperatura, e a chegada das abelhas campeiras nas colmeias, observa-se um comportamento defensivo bem mais intensificado. A influência do horário do dia sobre a defensividade dos enxames é comprovada por trabalhos, onde o horário apresenta um efeito linear decrescente ao longo do dia, para o tempo de enfurecimento dos enxames e de ocorrência da primeira ferroada, influenciando positivamente na defensividade das abelhas. Outra condição ligada à agressividade proveniente do fator ambiental é a regulação social,
uma vez que, em Apis mellifera, há disputa entre as rainhas virgens e reações operárias contra rainhas estranhas, que são identificadas pelo odor. Fatores como odores fortes, como os de perfume e desinfetantes, entre outros, certas cores como preto e vermelho, manejo inadequado como lidar com as colmeias em horários impróprios, ficar na linha de voo das abelhas em frente ao alvado justamente quando elas estão retornando ao campo, presença de animais perto do apiário, fazer um número excessivo de revisões e a aplicação incorreta da fumaça também contribuem e influenciam na agressividade. No geral, os estudos realizados a respeito desse comportamento é uma excelente ferramenta na prevenção de acidentes e para a tomada de decisões sobre qual manejo será adotado no apiário. Oi, gente, tudo bem? Vou começar falando da minha parte do seminário, que é sobre a própolis produzida por essas abelhas, né, Apis mellifera, e as relações dessa própolis com o melhoramento genético e a produção de mel dessas mesmas abelhas. Então, separei 2 artigos que eu achei interessantes sobre os temas que eu vou falar. E o primeiro deles é o melhoramento genético na apicultura comercial para a produção de própolis. O segundo deles é o início de um programa de seleção de abelhas africanizadas para melhoria na produção de própolis e seu efeito na produção de mel. Então, eu vou falar deles cada um de uma vez. No artigo, eles explicam um pouco sobre o que é a própolis e eles definem como um produto elaborado pelas abelhas com suas secreções, mais resinas de árvores, cera, pólen e fragmentos vegetais que essas abelhas podem coletar no local onde elas estão. E a composição dessa própolis vai depender da flora da região, mais a época do ano em que as abelhas estão inseridas. E a própolis falada no artigo, a própolis citada, é a própolis verde, feita do arbusto alecrim do campo, que tem como nome científico Baccharis dracunculifolia, que é uma planta endêmica do Brasil. Só que mesmo essa planta sendo endêmica, a própolis ela é produzida apenas em alguns estados do país, né? Que seria Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por razões desconhecidas, por isso eu coloquei um ponto de interrogação. No artigo mesmo eles falam que são razões desconhecidas, porque que é produzida nesses estados, em partes específicas desses estados. Então, não vou focar muito. E ela é um produto altamente valorizado no mercado internacional, tendo como principal importador o Japão. No artigo também é dito que a produção de própolis e a qualidade da própolis coletada podem ser utilizadas para selecionar as melhores colmeias em questão de produtividade, ou seja, podem ser utilizadas num futuro melhoramento genético, com uma forma de seleção artificial. E existem algumas variáveis que podem influenciar a qualidade e a quantidade desse própolis. As principais são luminosidade do ambiente, né, pluviosidade, o tipo de coletor usado pelos apicultores e a alimentação dessas abelhas, que vai ser energética e proteica, justamente para ter a produção do própolis e outras substâncias ali utilizadas por ela. Então, gente, como eu disse antes, as principais características analisadas nesse melhoramento genético, nessa genética da própolis, lembrando que a parte do melhoramento genético que eu estou falando aqui é só o relacionado à produção de própolis, a quantidade e a qualidade. O resto das partes genéticas, os melhoramentos, o Henrique que vai falar na próxima parte. E além dessas principais características, né, que eu citei no slide anterior, existem umas outras também,
observadas, que não são tão comuns assim. Sendo a primeira o comportamento higiênico, que é um mecanismo de defesa natural das abelhas a diversas doenças. E consistem em diversas ações que elas fazem como forma de manter a higiene da colmeia mesmo, digamos assim. Elas removem crias doentes, mortas, danificadas, infestadas por parasitas. Como eu vou citar nos próximos slides, eles trazem 2 doenças que acometem bastante essas abelhas. E o comportamento higiênico seria um jeito de evitar que aquela doença se dissemine, se espalhe. Mais uma limpeza da colmeia mesmo. Incidências de doenças, como eu já falei, varroatose e nosemose, que eu vou citar. A varroatose é esse bichinho, o ácaro, que está na segunda imagem que eu coloquei. E vai ter uma outra imagem dele no próximo slide. E a nosemose é outra doença. E em casos mais raros ainda são utilizadas medidas morfométricas das abelhas, que seria tipo medir o tamanho da asa, medir o tamanho do abdômen daquela abelha, coisas do tipo, mas que são bem raramente usadas. Bom, entre essas doenças analisadas, que podem causar um tipo de prejuízo a essas colmeias e a essas abelhas, o artigo dá enfoque às 2 doenças que eu citei, que eu vou explicar melhor agora, que é a varroatose, causada pelo ácaro Varroa destructor, que é essa imagem de cima, esse ácaro vermelhinho. Ele é um ectoparasita de larvas, pupas e adultos das abelhas, ou seja, dos 3 tipos, do gênero Apis, que é o foco do nosso trabalho, e é uma das pragas que mais causam problemas à apicultura comercial e as próprias colmeias, como eu estava dizendo. Um tipo de prejuízo aí que pode, inclusive, afetar a própolis, que é o enfoque da minha parte do trabalho. Doenças que podem, assim, afetar de alguma forma as abelhas ali e a produção da própolis. Essa infestação com esse ácaro provoca deformações em órgãos dessas abelhas. Diversos órgãos, né? Asas, pernas, abdômen, tórax. E causa redução da longevidade dessas abelhas. E as larvas muito afetadas é morte na certa. Tipo, elas morrem. E é isso. Como vocês podem ver, tipo, é uma doença que afeta todos os tipos, todas as fases, desde a larval até a fase adulta das abelhas. Então, é uma doença preocupante. E a segunda doença que eles dão enfoque é a nosemose, que é causada pelos microsporídeos Nosema apis ou Nosema ceranae. E o desenvolvimento dele se dá nas células da mucosa do intestino médio dessas abelhas, apenas abelhas adultas, operárias, zangões e rainhas. Mas os ovos, as ninfas e as larvas não são atacados, diferente da varroatose, que ataca todas as fases daquela abelha, desde a larval até a adulta. Na imagem de baixo eu trouxe ambos os microsporídeos, o Nosema apis e o Nosema ceranae. Tá? E eu acho que desse slide era isso. Vou pro próximo. Agora, já nas conclusões desse primeiro artigo que eu trouxe, com todas as pesquisas que eles realizaram, eles concluíram que a varroatose causada por aquele ácaro
é bem menos comum em abelhas africanizadas, que são essas apis mellifera, que são o foco do nosso seminário, pois elas apresentam uma alta tolerância a essa doença. E a mesma coisa para a nosemose. No caso, a nosemose causada pelo microsporídeo Nosema apis, que praticamente desapareceu com o avanço da africanização das abelhas no Brasil. Então, uma das conclusões foi que as abelhas africanizadas apresentaram alta tolerância, tanto à varroatose quanto à nosemose. Depois de eles analisarem tudo isso, eles chegaram a essa afirmação, e que essa característica de infestação de abelhas africanizadas, africanização das abelhas, como eles chamam, é utilizada em programas de seleção e melhoramento genético. Atualmente, é uma prática bem atual. Não tem muito tempo não, gente. E em relação à própolis e ao mel, outras substâncias que essas abelhas produzem, né? Como que isso está relacionado, como que isso aí se encaixa no meu tema. Essas doenças que eu citei, e entre vários outros fatores, podem interferir na produção de própolis, na quantidade produzida ou na qualidade dessa própolis, para exportação ou até mesmo para o mercado interno do Brasil, e que com esse melhoramento genético, que é feito pela africanização das abelhas, isso se torna menos comum, eles vão aprimorando a produção da própolis, do mel, por meio dessa seleção genética. E esse melhoramento genético está diretamente relacionado a uma maior produtividade do mel e os produtos feitos pelas abelhas. Ou seja, é aí que entra a relação da africanização das abelhas com um melhor tipo de própolis, um melhor tipo de mel, uma maior produtividade, uma maior produção e dessa forma gerando lucro aí para os exportadores, para os apicultores locais. E foi esse o enfoque do artigo científico, que falou também que a produção da própolis se iniciou nas últimas décadas, então não é um negócio muito recente. Não, perdão, é um negócio recente. E porque até então eles jogavam fora a própolis, eles não utilizavam para os vários fins médicos que tem hoje. Ação bactericida contra micro-organismos. Então, ainda é necessário um programa de melhoramento em que estimule a prática entre esses apicultores e dissemine a prática pelo território nacional. Então, por mais que exista essa africanização de abelhas, ainda é um negócio recente que precisa ser aprimorado. Basicamente, isso, as conclusões. Bom, nesse segundo artigo, eles vão falar sobre a produção da própolis e a produção do mel, se elas estão relacionadas e como elas estão relacionadas. Então, eles começam definindo a própolis como um complexo de substâncias resinosas processada pelas abelhas, coletada de várias fontes e resinas vegetais, assim como eu já expliquei no artigo 1 sobre a própolis, que são substâncias resinosas, mas algumas outras substâncias que as abelhas coletam. E algumas colônias de abelhas, Apis mellifera, produzem mais própolis que outras. E eles confirmam, eles estudam que isso pode ter um controle genético. Pode ter uma razão genética para que isso aconteça. Porque outras abelhas produzem mais própolis que outras. E esse experimento analisado nesse artigo foi desenvolvido de abril a julho de 99 na Reserva Florestal do Cerrado,
Pé de Gigante, Santa Rita de Passa Quatro, estado de São Paulo, Brasil. Foram analisados 7 apiários. Nesses 7 apiários, 100 colônias de abelhas, e todas procedentes de enxames capturados naturalmente na reserva florestal Pé de Gigante, que é onde foi realizado o experimento. Dessas 100, só 25 colônias produziram própolis, com uma média de 87,45 gramas, e as outras 75 não produziram própolis. E o porquê disso eu vou explicando conforme os outros slides. Por uma questão de lógica, a gente diria que uma maior produção de própolis é igual a uma maior produção de mel. Mas será que isso é verdade? A gente sabe que é possível selecionar abelhas geneticamente para aumentar a produção de própolis, que nem eu citei no artigo anterior. E para melhorar a produtividade de mel, que é como eu vou falar nesse artigo de agora. E como a seleção genética dessas abelhas traz benefício para a produtividade de mel também. É dito no artigo que poucas abelhas coletam resina para produzir própolis. Seria pouco menos de 3% das operárias, que são as campeiras, que eles chamam. E quando ocorre uma grande florada, as abelhas dedicam pouco tempo e esforço na coleta de resinas, dedicando-se principalmente a coletar néctar e produzir mel. Então, o que isso quer dizer? Que nem todas as abelhas vão produzir a própolis. São pouco menos de 3%. Então, vão ter abelhas que produzem mel, mas não produzem própolis. E é sobre isso que eles vão falar, qual vai ser a relação entre as abelhas que produzem mel, produzem própolis, e se isso está relacionado, está correlacionado, se produz mais mel, produz mais própolis, isso a gente vai ver. E no decorrer do artigo, eles explicam também um pouco sobre as funções da própolis, ou seja, para que as abelhas vão usar aquela própolis que elas produzem, que poucas delas produzem, mas produzem. E as funções seriam fechar buracos e fendas nas colmeias para evitar o frio durante a época fria e o calor excessivo da época quente. Ou seja, a própolis vai funcionar como um agente termorregulador. Ela é utilizada na prevenção de infestações de bactérias e outros micro-organismos no interior das colmeias. Ou seja, ela tem uma ação bactericida contra micro-organismos, aí que eu já citei anteriormente também. Ela funciona como bálsamo para animais mortos, e isso evita aquela putrefação, né, aquele apodrecimento daqueles animais na colmeia. Isso entra um pouco no comportamento higiênico das abelhas. Ela serve para fixar peças móveis da colmeia e evitar as vibrações quando essas colmeias estão expostas a correntes de ar. Quando bate aqueles ventos fortes, vai servir como um isolador de som, digamos. Isola as vibrações de correntes de ar fortes e minimiza os sons intensos aos quais aquela colmeia é submetida. Então, aqui, esse slide é mais para ressaltar a importância da própolis mesmo. O que ela é, para que ela é usada, para que ela é produzida, que eles trazem no artigo, que eu achei interessante separar um slide só para falar das funções mesmo. E é isso. Então, os objetivos do trabalho, do artigo que eles pesquisaram foram realizar uma seleção das melhores colônias produtoras de própolis e, com isso, realizar também um melhoramento genético para aumentar a produtividade dessa própolis, partindo de uma população que eles pegaram naturalmente, silvestre, que não foi melhorada, não foi selecionada artificialmente, nada. E se há uma correlação
dessa produção de própolis por essa população silvestre e a produção de mel. Daí, o que eles observaram? Que no Cíntia, um dos apiários, né, daqueles 7, ele possuía 15 colônias, nos dados aqui estatísticos que eles ofereceram para a gente. E apenas 2 delas produziram própolis. Própolis do tipo verde, que possuía uma coleta preferencial de resina, provavelmente do alecrim do campo, que era pouco abundante na região que elas estavam, inclusive. E isso poderia indicar uma tendência genética com algum traço herdável daquelas abelhas. E que isso bateu, né? Confirmou que, como foi sugerido pelo Neil Mackenzie em 1965, e que eles apontaram que o comportamento coletor de pólen de alfafa por parte de algumas abelhas é herdável. Ou seja, tem algum traço genético ali que impulsiona elas a coletar um tipo de resina para, consequentemente, fazer aquela própolis. Então, novamente, entramos na genética da própolis e do mel. Também é legal ressaltar que apenas 25 colônias daqueles 100 apiários que eu citei no início produziram própolis, e isso pode dar uma ideia de que elas têm pouca habilidade genética para coletar essas resinas, ou que a própolis foi depositada em outro lugar e, portanto, não foi coletada no experimento. Ela acabou não sendo considerada. Mas existem grandes chances de ser que aquelas abelhas que não coletaram própolis não possuem aquela tendência genética, aquele traço herdável para produzir a própolis. Agora, quanto à produção de mel que eles analisaram no experimento, eles chegaram à conclusão que a diferença na produção desse mel entre os diferentes apiários estava relacionada a características genéticas das abelhas, ó, a genética aparecendo novamente, a características da população daqueles apiários e pela idade da rainha, visto que todas as colônias receberam o mesmo tipo de manejo, depois de terem sido capturadas como enxames naturalmente. Elas não receberam manejos diferentes, então eles tiveram que analisar outras características, sem ser aí os fatores humanos, para explicar o porquê dessa diferença na produção do mel. E quanto à idade das rainhas, ela vai ter uma relação inversa com o número de abelhas da colônia e sua produtividade. Porque as rainhas velhas, elas vão pôr menos ovos, ovopositam menos e mais separado. Isso vai diminuir a população daquela colmeia e, consequentemente, vai ter uma menor produção de mel, porque não vai ter tanta abelha trabalhando para produzir o mel, para capturar as coisas necessárias, as substâncias necessárias para produzir esse mel. Só que, por outro lado, as abelhas que têm uma boa disposição para produzir mel têm menos tendência a chamear. São colmeias formadas por rainhas mais novas, que trocam periodicamente a sua rainha velha. Então, ela é substituída por uma mais nova, por substituição natural, e consequentemente, vai ter uma maior produção de mel do que aquelas que mantêm uma mesma rainha todo aquele tempo. Ela vai ficando velha, põe menos ovos e diminui a população, tudo que eu citei anteriormente. Então, na produção do mel, características genéticas novamente, população, se vai ter menos população, se vai ter mais, se ela é mais separada, se ela é mais enxameada,
e a idade da rainha. Então, para finalizar com as conclusões desse segundo artigo, eles afirmaram que houve sim uma correlação entre a produção de própolis e a de mel. Então, aquele questionamento que eu fiz anteriormente, se uma maior produção de própolis é igual a uma maior produção de mel, ele é sim verdadeiro, segundo o experimento desse artigo científico, e que afirmou também que as colônias que produziram própolis tiveram um desempenho bem significativo na produção de mel, se comparadas àquelas que não produziram própolis, ou seja, as que produziram só mel. Elas tiveram uma produtividade 2,04 vezes maior desse mel, e essa tendência é uma tendência que faz sentido, porque a produção de mel está correlacionada com a atividade de forrageamento. Forrageamento seria um acabamento da colmeia, digamos assim, elas construírem a colmeia usando um cimentinho, talvez, e que faz sentido, porque a coleta de própolis é uma atividade de forrageamento, não para produzir alimento, mas para se proteger. E os resultados mostraram também que nem todas as abelhas que coletam própolis, nem todas as abelhas coletam própolis, perdão. Menos de 50% das colônias, ou seja, daquelas 100 que eles testaram, 25 produziram, sugerindo uma diferença genética entre essas abelhas, mesmo elas sendo todas híbridas africanizadas, ou seja, o mínimo de diferença entre essas abelhas já dá uma alteração nos resultados quanto à produção de própolis, se ela vai produzir ou não. Então, mesmo sendo híbrida africanizada, o mínimo de diferença entre elas já vai dizer se vai produzir própolis ou não. E, como última conclusão, divergências genéticas alteram os resultados. Ou seja, está tudo correlacionado, a produção de mel, a produção da própolis e as diferenças genéticas entre as abelhas. Quanto ao melhoramento genético, para que ele seja eficiente, é recomendado que sejam feitos a partir de 24 colônias, em que 12 vão ser usadas para a produção de zangões de qualidade genética e outras 12 para produzirem rainhas. As abelhas africanizadas, elas têm característica de ser polihíbrido, justamente por ser originado da abelha europeia e da africana. Isso faz com que os indivíduos eles podem ser tanto menos resistentes como as europeias, quanto mais resistentes contra as africanas. Então, o próprio apicultor, ou de forma natural com patógenos e vírus, esses indivíduos menos resistentes eles vão ser eliminados, justamente para garantir a melhor qualidade genética. Quanto ao método utilizado, o principal que é feito é a inseminação, por ele permitir altas taxas de sucesso e desempenhos que são similares aos de uma rainha fecundada naturalmente, porque as rainhas fecundadas naturalmente elas acasalam no ar, e caso um zangão que não fizesse parte do experimento fecundasse uma rainha, poderia ocorrer algum problema e comprometer todo o experimento. No que diz respeito à própria inseminação, ela é feita numa mistura uniforme de espermatozoides, que vão ser geneticamente diversos, porque para cada inseminação vai ser utilizado o sêmen coletado de forma aleatória de um grupo de machos, e ele vai ser misturado num pool genético. Essa técnica é muito importante porque ela serve para manter a heterogeneidade da colônia. Entre outros complementos importantes na apicultura especializada, que alguns apicultores novatos esquecem, é a criação e maturação da rainha e dos machos, como citado anteriormente, cuidados na pré e pós-inseminação das rainhas e a introdução adequada dessas rainhas inseminadas no ambiente. Bom, sobre a própria seleção utilizada, as que têm dado melhores resultados em populações fechadas são seleção dentro da família, em que você vai escolher a rainha filha com um valor fenótipo, seleção em massa, em que as novas rainhas matrizes, elas vão ser escolhidas independentemente das relações familiares. Tem a seleção em massa combinada com a seleção de alta viabilidade da cria
e a seleção ao caso para novas matrizes, sendo que a seleção em massa é o primeiro método utilizado em populações que não sofreram nenhum melhoramento e ainda assim apresentaram bons ganhos iniciais, principalmente no que diz respeito aos africanizados. Que eu encerro nossa apresentação, essa é a bibliografia. Como é um assunto bem interessante, se alguém tiver interesse em alguma das fontes que a gente pesquisou, pode nos mandar mensagem que eu posso disponibilizar, os outros membros do grupo também. E qualquer dúvida, questionamento, também só nos chamar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.